A exigência da perfeição é um dos mais pesados fardos que carregamos em nossa vida. A todo instante lidamos com essa cobrança que nos cerca por todos os lados. Sem mencionar ainda a cobrança interna, que às vezes é a mais cruel. Porém, existe uma realidade imutável que está colocada diante dos nossos olhos diariamente. Nós não somos perfeitos. E isso nos provoca uma grande crise, porque além de não sabermos lidar bem com os nossos erros, temos a tendência de lutarmos para esconder as nossas limitações. E para isso, muitos acabam usando máscaras. E no relacionamento com Deus, temos a tendência de cometer esse mesmo erro. Porém, Jesus nos aponta um caminho diferente. No Evangelho de João, encontramos um Pedro que usa máscaras. Ele oferece o que não tem e demonstra ser o que não é. No capítulo 13, por exemplo, durante a ceia, Pedro pede ao discípulo amado que pergunte a Jesus sobre quem seria o traidor, considerando-se assim isento dessa possibilidade. E na sequência ainda, ele afirma pontualmente a Jesus que o seguiria até a morte. Porém, no capítulo 18, nós temos uma grande surpresa. Pedro nega Jesus 3 vezes. Agora ele está novamente diante de Jesus para um diálogo muito interessante que merece nossa atenção. Nesse diálogo indicado no capítulo 21, o redator utiliza 2 verbos diferentes para definir o amor que aparece no texto. Primeiro ele utiliza o verbo agapau e depois o verbo filéu. Agapau representa o amor incondicional, o amor que vem de Deus, o amor que motivou o envio de Jesus ao mundo, um amor que não tem limites e vai até as últimas consequências, ou seja, a morte. Filéu é o amor humano, da fraternidade, da afeição, da amizade. É um amor condicionado e limitado à natureza humana. Vejamos então o diálogo. Jesus pergunta a Pedro: Simão, filho de João, você me ama no sentido agapau mais do que os outros? Pedro então responde: Senhor, tu sabes que eu te amo, porém no sentido filéu. Pedro então reconhece que ele não é melhor do que os outros. Na segunda vez, Jesus pergunta: Simão, filho de João, você me ama no sentido agapau? Pedro novamente o responde: Senhor, tu sabes que eu te amo, porém no sentido filéu. Pedro aqui reconhece que ele está aquém do amor que Jesus exige. Na terceira e última pergunta, Jesus diz: Pedro, tu me amas? Porém, Jesus utiliza o verbo filéu, que é o mesmo verbo utilizado por Pedro, o mesmo sentido, o amor humano. Como Pedro não consegue ascender em seu amor, Jesus faz um movimento contrário e vai ao encontro de Pedro. Por isso pergunta no sentido filéu. E Pedro então responde e se entristece ao reconhecer a sua limitação. Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo, no sentido filéu. Pedro se entristece por reconhecer a sua limitação, mas sabe que não pode mais esconder de Jesus. Não adiantam máscaras, afinal, ele sabe de todas as coisas. E aqui está o mais interessante desse texto. Pedro oferece um amor limitado e mesmo assim Jesus enfatiza por 3 vezes: apacenta as minhas ovelhas. Mesmo oferecendo um amor limitado, Jesus confia a Pedro seu rebanho. Pedro oferece um amor limitado, mas o faz com sinceridade e integridade. Isso é o bastante. Aprendemos então uma lição muito importante. Deus não espera de nós a perfeição, mas espera de nós integridade e sinceridade. O que motiva Jesus nos usar em sua missão é reconhecermos as nossas limitações e a nossa imperfeição, pois somente assim seremos totalmente dependentes dele. Portanto, no relacionamento com Deus, não se preocupe ou se entristeça com as suas limitações e fragilidades. Antes, esteja constantemente na presença de Jesus sem máscara, reconhecendo a sua imperfeição e fragilidade, para que assim você experimente o poder dele se aperfeiçoando na sua fraqueza. Que Deus te abençoe e a gente se vê no caminho.